É filha de Amadeu Vitorino Dantas e Laura de Freitas Dantas. Neta de Amaro José Dantas, que nasceu em 1896, e de Silvina Etelvina Dantas. Bisneta de Silvestre, José Dantas e de Francisca Maria da Conceição. Sendo também bisneta de Tomás de Aquino Araújo, Antônia Josefina de Araújo. Ela é descendente do celebrado patriarca do Seridó Caetano Dantas Correia. Considerando a apresentação acima, para o nosso foco Seridó, importa relatar que em sua infância, Vânia Dantas, professora, escritora, filósofa, pesquisadora, historiadora, genealogista, pesquisava acerca do patronímico Dantas, incentivada por parentes que relatavam fatos e acontecimentos, sobretudo sobre sua própria ascendência, a qual vem documentando. Destarte, considerando a influência da família Dantas, abriu frente de pesquisas sobre a família Freitas no Triângulo Mineiro. Em que pese residir na área urbana de Uberlândia, Minas Gerais, sua família preservou lembrança e costumes do campo, mantendo a tradição da produção de comidas típicas e regionais tais como pamonhas, doces caseiros, farinha de mandioca, biscoitos de polvilho, torra de amendoim, etc. Logo no ensino fundamental conheceu Maria Enilza Medeiros Dantas, que mencionava com frequência serem parentes uma da outra, notadamente por considerar a interseção dos patronímicos oriundos da região do Seridó Potiguar e paraibano. Seu pai foi para Canápolis, Minas Gerais, em 1951, com apenas 16 anos, num caminhão pau de arara, a fim de inserir-se no mercado de trabalho, dadas as condições precárias do Nordeste, para garantir o próprio sustento. Lembrava bem de ter passado naquela época pelas respectivas cidades, Cuité e Picuí, na Paraíba. Contava ainda que o primo João Afro Dantas viajou junto para trabalhar nas lavouras da região. Este constituiu família e raízes em Cachoeira Dourada, Minas Gerais. Assim, por intermédio de seu pai Amadeu Vitorino Dantas, despertou as pesquisas acerca da família Dantas, do ressaltado Seridó. Corroborando nessa ideia, conheceu a amiga Ubiraci Tenório de Araújo, que lhe contou sobre os primos da cidade de Carnaúba dos Dantas, Rio Grande do Norte. Para sua surpresa, descobriu que são pessoas interessadas em genealogia e de alto apreço cultural, e conhecida por ser hospitaleira com os visitantes e turistas em geral. Paripaçu deu prosseguimento às pesquisas sobre a referida família pela internet, jornais e por monografias acadêmicas. Há cerca de 10 anos atrás, criou o grupo Família Dantas, de Carnaúba, agregando primos distantes pela rede social Facebook, considerando a possibilidade de cidadania europeia devido à ancestralidade judaica sefardita. Portanto, a pesquisadora e escritora participa de um grupo de genealogia potiguar muito produtivo, chegando inclusive a localizar documentos sobre seus bisavós com a raiz seriduense. Ficou entusiasmada por este ramo chegar ao patriarca Caetano Correia Dantas, alinhando, contudo, o parentesco no aplicativo Family Search, que é uma organização de pesquisa genealógica mantida pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e é a maior organização voltada para esse tipo de pesquisa no mundo. Exatamente daí obteve a ideia de aumentar o grupo da rede social, que era específico dos descendentes dos Dantas morando no Triângulo Mineiro, para o grupo dos Dantas que migraram de Carnaúba, Parelhas, Acari, Currais Novos, Caicó, Cruzeta e região correlata. Dessa maneira, foi pesquisando e aprendendo sobre a diáspora judaica e as doações de terras na região, ora enaltecida no século XVIII, para o respectivo povoamento e exploração econômica. Ademais, esteve no primeiro templo judaico das Américas, que fica em Recife, a sinagoga, fundada na primeira metade do século XVII, precisamente em 1639. Uma congregação israelita da Rua do Bom Jesus é reconhecida como a mais antiga das Américas. Os vestígios que comprovam a existência do local de culto foram encontrados em escavações arqueológicas entre os anos de 1999 e 2000, e hoje estão expostos no espaço que funciona como Museu e Centro Cultural Judaico, local esse, inclusive de socorro a judeus, daqueles que fugiram da famigerada Inquisição na Península Ibérica.
Vânia Dantas relatou que a emoção de estar naquele local considerado sagrado e imaginar as lutas de todos os seus ancestrais foi inenarrável. Por oportuno, ressaltamos Branca Dias, uma proprietária de engenho do período colonial, cristã nova, ancestral da autora, sendo esta estudiosa e pensadora que reflete bem sobre questões éticas, morais e também sobre os problemas atuais da sociedade. Licenciada em Filosofia em 2002 e mestra em História Social pela Universidade Federal de Uberlândia em 2006 com a dissertação Arte, Loucura, Terapias, uma reflexão contemporânea, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e as oficinas terapêuticas. Da dissertação publicada, este apresenta-se em duas partes, bem distintas quanto ao estilo, mas ligadas pelo tema Loucura e Arte, abordado ora pela sensibilidade e intuições pessoais, ora pelo instrumental teórico advindo da filosofia clínica e da historiografia. A dissertação de seu mestrado, intitulada Filosofia, Loucura e Arte, discute o tema reconhecido em figuras como Van Gogh, Frida Kahlo e Antonin Artaud. O texto é eivado por intuições, experiências e sensações da autora, a partir de seu trabalho de campo em sanatórios e clínicas de várias cidades do país. Num tom rigoroso, a dissertação estabelece parâmetros conceituais e históricos sobre os tratamentos psiquiátricos partindo de autores como Foucault, Franco Basaglia, Nise da Silveira e Osório César. Complementar a primeira parte, e num tom mais rigoroso, a segunda, uma adaptação resumida da dissertação de mestrado, Arte, Loucura, Terapias, uma abordagem contemporânea, tenta estabelecer parâmetros conceituais e históricos. Partindo de uma breve história da loucura no Ocidente e no Brasil, faz-se uma análise das terapias que aliam arte e clínica no tratamento de doentes mentais. Também é autora do livro Melanie, O Sonho, que foi traçado nos anos 90 e, justamente no final dessa década, reuniu num compêndio os poemas produzidos sobre a vida online, quando a internet ainda estava engatinhando no Brasil. Coautora do livro Terapia em Filosofia Clínica. Não obstante os lançamentos dos livros supramencionados, escreveu em 2012 na versão digital a obra Contos de Nanda, que foi disponibilizado para o público 2 anos depois. Em síntese, é uma seleção de contos sobre o sofrimento e a estética de uma jovem. Segue sua empreitada na vida literária, desta vez colaborando com a revista Olhares e Trilhas. Volume 3. Por onde passa, é reconhecida, tendo recebido entre mentes, moção de aplauso, da Câmara Municipal de Uberlândia, notadamente pelo seu desempenho acadêmico e pelo seu brilhante trabalho desenvolvido na área educacional. Parabéns, professora Vânia de Freitas Dantas. Professora, pedagoga, pesquisadora, escritora, filósofa, historiadora, genealogista, a profissional de DNA genuinamente seriduense, possui inúmeros manuscritos não publicados. Destaque para os romances Estados Unidos do Brasil Europeu, O Himeneu, Amaralina, datilografado por ela mesma aos 17 anos. Guardiã de um vasto acervo de poemas, crônicas, romances, além de conteúdo acadêmico multidisciplinar, incluindo artigos de história e genealogia, inclusive da família Freitas. Especialista em filosofia clínica, psicoterapia que se baseia na filosofia, pesquisadora da atividade mental e do comportamento humano. Colaboradora da homepage www.casadafilosofiaclinica.com.br, com experiência no magistério do ensino superior, preceptora e orientadora educacional. Ministrou palestras e oficinas na área de educação, saúde e espiritualidade. Não obstante, a autora escreveu crônicas para o site oficial de Filosofia Clínica e Casa da Filosofia Clínica, a qual publicou artigos sobre o comportamento humano na Revista Internacional da Área. Participou de coluna no jornal Atualidades, circulistas do Círculo Brasileiro de Trabalhadores Cristãos nos anos 90, Unidade Uberlândia.
Devemos enfatizar que ela sempre esteve ligada à escrita propriamente dita, pois é o que observamos na atividade jornalística, revisora de textos e monografias. Funcionária pública no SENAC, depois no Centro de Estudos Supletivos de Uberlândia, SESEC, vinculado ao governo de Minas Gerais e na Caixa. Não podemos olvidar estarmos diante de uma jornalista prática, ou seja, autodidata. Apesar de possuir registro profissional, começou como repórter e locutora em rádio logo na década de 80. Enfim, talvez nos deva uma obra genuinamente seriduense, tipo a história da família Dantas, as origens rebuscando o século XVIII, tratando tanto da história como da genealogia, até chegar nos Dantas, que migraram para o estado de Minas Gerais. Por fim, oportuno expor uma de suas poesias, arte de um autêntico sangue seriduense. Penso nas cidades como mulheres, com seus becos e ruelas sinuosos, cantinhos onde descansar. Os suspiros de Marília de Dirceu em Ouro Preto, águas em Calda em Araxá e Rio Quente, areias perdidas para o mar em Fortaleza. Construções também arrancadas em Atafona, as que se erigem em torno do córrego nascedouro, como Sacramento, estrada acarinhando as curvas do Rio Doce até Valadares. Tanta pedra em Delfinópolis, até a Serra da Canastra virar poeira em Medeiros. As trilhas para as cachoeiras, veias da terra em Pirenópolis. Campinas dando os braços a São Paulo, os mandacarus de Caicó e minha querida Carnaúba de todos os Dantas. Look at the stars, look how they shine.